Bem-vindos a mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que recupera dinheiro para sua empresa. Eu sou Ronan Garcia. Eu sou o Thiago Salvano. Sou Adriano Rodrigues. Hoje o episódio é sobre parceria com advogados, a recuperação tributária a serviço da advocacia, daqueles colegas advogados, daqueles advogados militantes que queiram levar um serviço a mais para os seus clientes, que normalmente eles não desenvolvem. E a gente aqui na Otimiza tem um programa de parceria que tem gerado muito resultado, muito valor, não só para os empresários como um todo, mas também para profissionais, tanto advogados quanto contadores, que têm aí clientes na sua carteira que têm aí o perfil para fazer o trabalho de recuperação tributária. E nesse sentido, estamos recebendo hoje aqui a presença ilustre aqui do nosso querido parceiro, doutor Maurício Araújo, advogado militante em todo o território nacional, né, doutor Maurício? É isso aí. E está aqui para contar um pouco da experiência dele nessa parceria desenvolvida com a Otimiza. Acho que um pouco mais de um ano aí que a gente está junto, trabalhando, levando solução, né, levando a recuperação tributária, sobretudo aí para o network desenvolvido pelo doutor Maurício, os clientes que ele tem no escritório dele. E aqui a gente vai tratar de todo esse ambiente de geração de valor, né? A gente tem feito, doutor Maurício, um trabalho aqui com o podcast, dentre outras produções de conteúdo, levar ao conhecimento não só do empresariado, mas também dos profissionais que aconselham esses empresários na tomada de decisão relevante como é o serviço de recuperação tributária. Você sabe bem que não é simples levar esse trabalho, por melhor que ele seja. Existem muitos mitos, né? Existem muitas objeções, muitas crenças que acabam afastando o empresário de ter acesso a esse trabalho. E aqui a gente tem feito um trabalho de democratizar não só o serviço como um todo, mas também o conhecimento sobre a matéria, que muitas vezes é vista como matéria complexa, e de fato é mesmo, né? Mas a gente está buscando tratar isso numa linguagem simples, numa linguagem mais coloquial, que o empresário possa entender que isso é para ele também. Não é só para os grandes empresários, aquelas empresas e companhias que estão listadas na Bolsa de Valores, por exemplo. Esse trabalho está acessível a todo mundo, ao grande, ao pequeno, ao médio, né? E aqui a gente está buscando formar, como a gente chama, um exército, né, de pessoas do bem que possam levar essa mensagem adiante e os advogados, os contadores, aqueles que possam exercer algum grau de influência e de aconselhamento para os seus clientes, são muito bem-vindos nesse ambiente que a gente está construindo para carregar junto conosco essa bandeira do empreendedorismo brasileiro, porque a gente tem clareza de que é o empreendedorismo brasileiro que gera riqueza nesse país. Através do empreendedorismo que geramos emprego, geramos renda, geramos a máquina da economia gira. E quando a gente recupera, doutor Maurício, você que tem casos assim, tem cases de relevância, você vai trazer isso, a gente está injetando dinheiro na economia. A gente está fazendo o empresário fomentar a economia, inclusive pagar mais impostos, mas a nossa luta aqui não é para ninguém só negar nada, é para pagar só o justo, só aquilo que é efetivamente devido, né? Então seja muito bem-vindo, meu amigo. A gente já se conhece há muito tempo e queria que você contasse um pouco aí dessa sua trajetória com a Otimiza, dos resultados que você teve e falasse, logicamente, da nossa grande novidade, né, que nós lançamos esse ano, que é a startup, a primeira startup de recuperação tributária do Brasil. O quanto isso, você que é um cara extremamente experiente em vendas, né, antes mesmo da faculdade de Direito, eu te conheço de antes disso, você já é um exímio vendedor e você sabe o quanto essa ferramenta vai ajudar e tem ajudado na prospecção e também na quebra de objeções, né? Porque a gente está lutando aqui para democratizar. E quanto mais simples a gente leva essa informação, mais fácil é da pessoa entender que aquilo não tem nada de errado, que aquilo é para bem dela e para benefício dela. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui na grande capital goiana. Hoje estamos gravando em Goiânia. Maravilha, muito obrigado. Obrigado pela deferência. É uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês. E realmente eu tive, tenho e ainda terei experiências maravilhosas com a Otimiza, né? E sou um exemplo daquele advogado que estava procurando uma luz no fundo do túnel
E achei isso na Otimiza. Graças a Deus a gente teve o privilégio já de conhecer um pouquinho da arte de vender. E é o que é preciso para você levar essa justiça fiscal para o empresário. Os gargalos, digamos, as objeções, são muitas. E hoje, quando eu chego no empresário, eu percebo que ele quer o meu trabalho. Ele só tem uma ou duas objeções que não vêm dele. E quando eu digo meu trabalho, é trabalho da Otimiza, que eu faço questão de chegar no empresário já com esse pertencimento. Então, é o trabalho da Otimiza. Eu percebo que essas objeções, digamos, esses gargalos, são colocados pelo que o senhor falou, alguns percalços de contadores e etc., um mito, e aí eu preciso bater nesse ponto. Nós somos amigos dos contadores. Só que nós temos o trabalho e nós temos a tecnologia que muitos contadores não têm. É aí onde a gente entra. E eu vejo que a Otimiza não somente ela pode ser parceiro do advogado, mas pode ser parceiro do contador e pode ser parceiro de qualquer outra pessoa que queira saber a arte de vender, queira fazer um diferencial, queira mudar de vida e queira levar essa justiça fiscal. Agora, o melhor de tudo, inclusive eu passei por isso hoje, eu estava em Brasília vindo para cá e um cliente fez contato comigo, falou: Maurício, caiu a grana. Que Caiu o dinheiro. maravilha, hein? Que maravilha. Isso, caiu o dinheiro. Fala para o departamento financeiro da empresa fazer contato comigo, que eu quero pagar os honorários. E outro detalhe importante: esse trabalho é tão maravilhoso, vocês são tão maravilhosos, vocês estão fazendo uma diferença a nível de Brasil enorme. Eu sempre tive esse sonho de atuar muito a nível de Brasil. E hoje eu posso dizer que sim, por causa de vocês. Então, o empresário, eu chego no empresário com uma potência de venda, eu estou falando por mim porque eu sei que ele vai adquirir um produto que vai ser maravilhoso para ele e o cara só paga depois que o dinheiro é restituído na conta ou é compensado, ou seja, depois que ele tem um proveito econômico daquilo. Então isso é Exatamente. maravilhoso. É muito Então, honesto, né, Maurício? muito honesto, é muito seguro, é muito honesto e é muito bom quando ele liga depois, ou ele passa o WhatsApp com aquele áudio emocionado e fala: Maurício, que bacana, cara, ainda bem que você insistiu. E muitos dizem: eu quero conhecer os donos dessa empresa. Esses caras estão fazendo um diferencial enorme. Eu não sabia que tinha esse valor. Isso entrou fluxo de caixa na minha Muitos nem empresa. sabiam que existia essa metodologia, né, doutor? Muitos não sabiam. E outro detalhe, vamos lá. Tenho rodado o Brasil afora, vocês sabem bem disso. Eu encontro empresas que, se a gente for olhar, não são empresas pequenas. 5, 6 postos de gasolina não é uma empresa pequena. E o empresário não sabe disso. O Exato. contador nunca Exato. falou. Já cheguei em contabilidade, a gente tem um case muito top. Cheguei em contabilidade, que era um escritório enorme, grande. E assim, aproveitei daquele momento para mostrar para aqueles contadores que eles poderiam ser parceiros nossos. Mas lá também nós achamos cases, o valor incrível, maravilhoso. Que é o que eu chamo, pessoal, aqui dentro da empresa, de marlin azul. Aquele peixe que pesca em alto mar. Eu chamo de marlin azul. Você acredita, e aí eu digo isso mais precisamente para o parceiro, você que quer ser parceiro da Otimiza, e aí você chega no primeiro cliente, pode ser aquele sujeito que tem um mercadinho de bairro, ou aquele grande supermercado, aquelas grandes redes. Você acredita, e aí entra, claro, inúmeras habilidades que você precisa ter, mas se você não tem agora, você pode estudar. A própria Otimiza disponibiliza de treinamentos para isso. Então, é muito importante, caso você queira mudar de vida, vocês vão fazer diferença na vida de muita gente. Vocês fizeram diferencial na minha vida, certo? Essa é a nossa missão, viu? Esse é o nosso propósito, democratizar o mercado de recuperação tributária no Brasil. Que existe essa possibilidade, que tem essas oportunidades para empresários que vão atrás de empresas sérias. E a gente já falou aqui mais cedo, Maurício, que a gente não está somente vendendo a empresa em si, vendendo a startup. Nós aqui estamos levando um conhecimento e elevando o nível de consciência do empresário nacional. Existe essa possibilidade, e se ele não quiser fazer com a Otimiza esse trabalho, que ele procure na sua região empresas que têm referência e resultado para poder fazer esse serviço e aproveitar dessa oportunidade. Exatamente pela razão que o Ronald mencionou. Empresário só deve pagar aquilo que é devido. Nada a mais, nada a menos. Isso. E eu gosto de tocar nos casos práticos, já que a gente está falando de parceria. Você que quer ser parceiro, muitas das vezes na sua cidade, do seu lado, o seu amigo que é empresário, você pode ter um case ali que você pode ganhar valores vultuosos Eu de brinco que honorários. na agenda do telefone,
na nossa agenda de telefone, tem muito dinheiro parado, Maurício. Só que a gente tem que saber pegar ele, buscar esse dinheiro lá. Porque quem tá na sua agenda de telefone tem um relacionamento com você. Ele não parou na sua agenda de telefone à toa. E você sabe que a venda, né? Você é mestre nisso, sabe o quanto o poder do relacionamento é fundamental na hora da venda. Porque existe um conteúdo chamado confiança. Não se vende nada sem, sobretudo um trabalho desse que a gente está fazendo, sem o elo da confiança, sem o elemento da confiança. E quando você tem isso estabelecido, você tem até uma obrigação de levar algo que vai agregar valor para aquela pessoa que confia em você. Independente de dinheiro, dinheiro é consequência do valor que você gera para as pessoas. E quanto mais você gera de valor para mais pessoas, mais você vai ser recompensado por isso. Mas isso é consequência. Dinheiro não vem na frente de entrega de valor. A entrega de valor vem primeiro. A consequência é natural. Tanto que você citou, né? Quando o empresário recebe o dinheiro na conta dele, aí sim nós entregamos o nosso valor para ele. Aí é que ele vai acertar conosco a contrapartida do valor que a gente gerou para ele, né? Então eu sempre brinco que na agenda de telefone nossa a gente tem muita oportunidade inexplorada por falta até de mentalidade de enxergar isso aí. Isso, eu gosto de falar das coisas práticas do dia a dia da venda, porque eu estou aqui num momento ímpar, né, num papo muito bom. Então, tem alguns casezinhos que a gente passa de experiência que vale a pena trazer. Por exemplo, nós já saímos de um estado para o outro para visitar só uma empresa, acreditando, foi um case milionário, milionário. Mas eu já estava tomando um café e percebi que ele tinha um empresário em potencial, seria um contrato muito bom, ele entendeu, nós fechamos ali o contrato. E outro detalhe, a calculadora da Otimiza, só a Otimiza tem, nós vamos tocar nesse ponto aqui, é uma tecnologia que ajuda muito na prospecção de venda. Um cafezinho gerou 770 mil reais de oportunidade. Será que você ajuda o empresário esse valor? Nossa, ele ligou para mim e já falou, olha, as outras empresas a gente já vai mandar, e o cara fica numa satisfação. Ele teve lá no meu escritório para me dar um aperto de mão de novo e falar obrigado. E o dinheiro não tinha nem caído ainda. Exato. Muito obrigado. E já teve em outros lugares, eu parei num posto de gasolina, fazendo rota, viajando, para colocar um diesel, do lado tinha uma autopeça. Deu um case de sucesso de 120 mil reais. Vocês entendem isso? Então, é isso que eu quero passar. Do pequeno ao grande, aqui no Brasil, você pode acreditar, pode oferecer o trabalho que lá vai achar a oportunidade. Como o IBGE falou, Maurício, 95% das empresas pagam impostos indevidamente. E é por isso eu acredito que você está falando. Vai encontrar oportunidade. Basta analisar e utilizar essa ferramenta que é a primeira startup de recuperação tributária do Brasil, não é, Adriano? Exatamente. Estou vendo aqui nosso excelentíssimo doutor Maurício. Gente boa demais. Comendador. Comendador, esse daqui tem resultado. E eu tô me passando aqui algumas lembranças e algumas informações que eu tenho aqui. O mercado de recuperação tributária, ele é conhecido das grandes corporações, que elas são auditadas, elas são acompanhadas, elas têm equipe de auditoria independentes, externas e interna. Só que, aí vamos lá. Da mesma forma que as grandes corporações, como o Ronan falou, as empresas listadas na bolsa, porque nós temos resultados multimilionários aqui. A gente já tem empresas que a gente recuperou mais de 250 milhões para uma só empresa, outras empresas 50 milhões e assim sucessivamente. Mas aí você para assim, você que está numa cidade pequena do interior vai dizer, não, isso só é para empresas grandiosas, empresas com faturamentos milionários. Eu conheço uma cidade que tem só uma única rua comercial. Uma única rua comercial. É uma rua mais ou menos comercial mais ou menos de 1.000 metros. Eu estou sendo muito generoso. Talvez não dá 1 quilômetro de rua comercial. Nessa rua tem 2 supermercados pequenos, do tamanho de um lote, 10 por 30. A gente recuperou para esse supermercado, juntando todos os serviços que a gente vai falar aqui, PIS, COFINS, INSS, Previdenciário. mais de 2 milhões de reais.
Aí você vai. Aí o Maurício Araújo está falando assim, cara, eu encostei num posto, via uma autopeça, R$ 120 mil. Para você que está aí nessa sua cidade, que você sabe que essa cidade sua tem uma rua comercial, né, que tem um supermercado, que tem uma autopeça, que tem uma conveniência, enfim, você pode cravar, aí tem dinheiro. Eu não sei se é 50 mil, eu não sei se é 100 mil, eu não sei se é 500 mil, mas aí tem dinheiro. Por que que tem? Porque esse conhecimento não chega na ponta. Esse conhecimento ele ainda não está democratizado. Ele ainda não é de acesso comum. É um conhecimento especializado. Porque a legislação nossa é complexa demais. Buscar. E outra coisa, o sistema não facilita. Eu sempre digo, o sistema é bruto. O sistema não facilita. O sistema não faz carinho contigo. O fisco não vem bater na tua porta e dizer, cara, tu deveria não ter pagado tudo isso. Você deveria ter pago só o que era devido. Mas não, 95% das empresas brasileiras pagam mais do que devem. Às vezes, quando eu estou dirigindo na cidade, eu fico vendo aquele cifrão. Né? Eu passo assim em frente a uma loja, eu penso assim, rapaz, aí tem 50 mil. E o cara não sabe. Passo na outra, pela experiência que a gente já tem, né? Pela nossa história, pela nossa expertise, a gente tem uma noção. Você passou em frente uma farmácia, você é mais pelo tamanho da farmácia. Você passou em frente um posto de combustível, pelo tamanho do posto, pela quantidade de bombas que tem no posto, pelo movimento que você analisa ali durante 2, 3 minutos. Você pensa, cara, aí tem 250 mil, aí tem 100 mil. Então, assim, você que está na cidade, se aproxime da Otimiza. Dá uma olhada no nosso Instagram, @Otimiza Tributária, que você vai ver cases de sucesso tanto para empresas pequenas, empresas médias, como para grandes empresas. Então, assim, é um trabalho muito tranquilo. A gente tem, quando o empresário liga para a gente e diz assim, cara, vocês são transparentes, porque o que arde dentro de nós é saber que quem sustenta esse país são as empresas. São as empresas que sustentam esse país. Quem banca o sistema, ou por bem ou por mal, ou que se faça bom uso do dinheiro, ou se faça mau uso do dinheiro, não importa. Mas quem banca esse país são as empresas. Quando você pega os dados abertos da arrecadação do país, você observa lá. 99% vem de empresas. O imposto de renda sobre pessoa física é mínimo perto do que o imposto de renda das pessoas jurídicas, contribuição social, PIS, COFINS, enfim, e esse tanto de imposto que tem aí que a gente não sabe nem o nome de todos. Mas o que eu quero dizer para você assim, se é você que sustenta essa nação, se é você que sustenta esse país, é você que dá o sangue, é você que tá ali, cara, 30 dias por mês, abrindo e fechando o seu negócio, e tendo problema, e adversidades, e imposto, e custo, e empregado. E você, além disso, você além de recolher o que é devido, você recolhe muito mais, porque essa informação não chega até você. O que a gente está levando para você é exatamente isso. Você tem dinheiro lá, crédito, dinheiro lá na Receita Federal, está depositado lá. E ela não vai te devolver, só que ela te diz, vem buscar. Se você me procurar no prazo de 5 anos, eu te devolvo o que é teu. Lógico que tem toda a expertise, a maneira, os procedimentos, enfim. A equipe multidisciplinar, o software, etc. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Adriano, foi quando você falou assim, eu passo numa rua e vejo um comércio e falo, ali tem tanto de dinheiro, ali tem tanto de dinheiro. E eu acredito que você tem falado isso com muita propriedade pelo nosso track record, né? A gente tem observado isso, que independentemente de você já ter feito esse trabalho, ou está fazendo esse trabalho, a nossa sugestão é que sempre venha acompanhando a sua empresa com esse tipo de compliance. O emaranhado tributário é tão complexo que não tem como exaurir. Conforme o BPT falou, né, a cada 1 hora, duas normas novas, a cada 1 hora. Então, quando a gente inicia um trabalho hoje, quando termina, se fizer de novo, é capaz de encontrar nova oportunidade, né, Adriano? Exatamente, é exatamente isso aí. Então, assim, não se esgota, é um assunto que não se esgota. Em um desses podcasts a gente vai falar sobre reforma tributária e os reflexos dela, e vocês vão observar que não se esgota. Não se esgota. Por que não se esgota? Porque o sistema tem que ser mantido vivo. Para manter o sistema vivo, precisa de dinheiro. Você entendeu como é que funciona? Vocês já começaram a entender o raciocínio. Então, para me manter o sistema, eu preciso de dinheiro. De onde é que eu arrecado o dinheiro? Das empresas.
Então, assim, vamos atrás do dinheiro que é de vocês. O dinheiro, ele vence. Esse é o dinheiro que vence. E o prazo de validade dele é 5 anos. Doutor Maurício, queria retomar aqui a nossa, um foco mais centrado na parceria advogado e otimiza. Uma das coisas que eu converso com muitos advogados que se aproximam de nós para fazer parceria é uma preocupação, a gente sente, a gente já tem uma vivência e sente um pouco ali na voz, nas perguntas e tal, de um receio da Otimiza tomar o cliente, né? É como se nós quiséssemos fazer o trabalho ou fôssemos fazer o trabalho que o advogado está fazendo. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência. Primeiro, quanto tempo de advogado você tem, de lida na advocacia? Quanto tempo de parceria com a Otimiza você já está desenvolvendo essa parceria conosco? Os resultados globais que você já teve, eu acho que isso é importante para que o advogado que esteja nos ouvindo entenda o poder desse mercado, né? O tamanho desse mercado em termos de volume. E uma comparação, Maurício, com a advocacia tradicional, né? Com a advocacia litigiosa, que é a mais comum de todas, né? De judicializar tudo, né? E essa experiência que você tem conosco nesse período, na relação sua com o seu cliente. Se o seu cliente continua sendo seu até hoje, se a gente atravessou na sua frente ou não, como é que você se sente conosco nessa transparência e resultado? E, por último, é um overview mesmo, se você... eu posso falar porque eu também venho da advocacia tradicional, né? E entrei para o mundo da recuperação tributária porque eu entendi que é fora do ambiente judicial que existe a possibilidade de escala, que existe a possibilidade de a gente ajudar muito mais pessoas com velocidade, com rapidez, com celeridade e de uma forma muito mais objetiva, sem depender de muita gente envolvida para que o resultado do nosso trabalho efetivamente apareça, né? A gente sabe que não é fácil a vida do advogado, né? Da militância ali. Existem vários atores num processo para que ele surta o resultado final. Infelizmente é muito moroso, mas assim, você traga a tua experiência na comparação desses dois mundos, sabendo sempre, Maurício, que o trabalho da Otimiza é 100% administrativo. Você está conosco aí, acho que há mais de um ano, você vai dizer aí. Nunca tivemos um trabalho que fosse levado até você como se fosse jurídico. Não é esse o nosso trabalho. Até porque senão não fazia nem sentido a gente ter saído do judicial para vir para o administrativo e ficar fazendo a mesma coisa que fazíamos antes, porque a gente viu que não fazia mais sentido. Então, assim, traz um pouco dessa tua experiência nesses cenários todos que eu abordei, porque o advogado que está nos ouvindo, que ele possa fazer uma reflexão do quão valioso é esse trabalho e o quanto esse trabalho pode agregar na vida profissional dele. Eu estou falando até de resultado financeiro mesmo, porque no final das contas é o que traz liberdade para a gente. Ainda não se tem nada de graça nesse mundo. Então a gente busca trazer um melhor conforto para a família, né? Ter uma condição melhor de vida, uma qualidade de vida melhor, mas a gente sabe que dinheiro, como eu já falei, não vem de graça. Você primeiro precisa entregar algo de valor para a sociedade. E isso é o que a gente está buscando fazer. A consequência, ela vem na proporção do que a gente entrega. Se a gente entrega muito, a gente também vai ganhar muito, porque é proporcional à devolutiva do universo, vamos chamar assim, né? Conta pra gente um pouco dessa experiência, você comparando os dois mercados. O mercado da advocacia tradicional, essa que você ainda atua, e o mercado da recuperação tributária administrativa, que não tem nada a ver com atividade de advocacia, porque não é uma equipe multidisciplinar, como o Thiago já falou. É um trabalho que pode ser feito por quem tenha o conhecimento especializado nisso, independente de ser advogado ou não. Nós somos hoje advogados, mas somos empreendedores. Aqui nós somos empresários da Otimiza, né? E não advogados no exercício da atividade. Então, conta um pouco dessa experiência e desses períodos e valores e resultados que você já teve e a comparação da advocacia tradicional com a recuperação tributária administrativa, o mundo da recuperação tributária, que você não conhecia antes de vir para cá, talvez já tenha ouvido falar, mas não de estar dentro do mercado e
e vendo valores e resultados, etc. Comendador, posso falar com muita propriedade e seguramente, primeiro no tocante ao medo dos colegas de Otimiza, talvez atravessar, ficar com o cliente. A política do Otimiza é muito sensível nesse aspecto, nesse ponto. O tempo em que a gente está trabalhando, pude verificar isso. Aí, literalmente, confiei em todos os meus clientes, como confiarei, e a gente vem conseguindo clientes novos. Ela é muito sensível. Para você ter uma ideia, todas as reuniões técnicas é primeiro contactado o advogado faz a ponte, o parceiro, ou sendo advogado, o contador, sim, ou qualquer parceiro, mas eu acredito que esse sentimento venha mais do advogado, esse tipo de sentimento venha mais do advogado, é um sujeito mais desconfiado, então não precisa ficar com esse medo. A empresa é muito sensível nesse ponto. Ela primeiro avisa você, você marca com o seu cliente, você toma a frente de tudo e você apresenta para o seu cliente que foi mais um produto de qualidade que você levou para ele. E o cliente vai te agradecer muito por isso. Você vai se elevar a um patamar. Imagina você que faz assessoria, vamos dizer, deixe-me pensar, um posto de gasolina de bairro, que nós achamos um valor, inclusive, salvo engano, foi 220 mil, nós achamos um postozinho de bairro. Eu estou aqui conversando e falando alguns cases que eu vou lembrando, porque nesse interregno de 1 ano e pouco, foram, graças a Deus, muitos cases, mas isso eu não dou mérito somente ao meu trabalho de vendas, mas porque o produto é bom demais. O produto é autovendável. Ele é uma maravilha. Eu já vendi vários tipos de produtos até antes de me tornar advogado, mas nunca vendi um produto para eu chegar no cliente com tanta, como eu disse anteriormente, potência e certeza de que ali eu vou fechar aquele contrato, porque eu estou levando para o empresário dinheiro para o bolso dele que ele nem sonhava que teria. E outro detalhe, qual o custo? Nenhum. Então, penso eu que o colega que está com esse sentimento, ele está deixando ser um sentimento limitador que vai atrapalhar ele. Agora eu preciso tocar no outro ponto também. Rodando esse Brasil afora, a gente encontra concorrentes nossos. Me permitam falar concorrentes nossos que hoje eu sou Otimiza na veia. Claro, claro. Então, Nosso. Né? E aí a gente percebe que outras empresas não têm essa política. E talvez por isso que tem essa desconfiança. Mas a Otimiza eu atesto, eu garanto, e eu sou prova viva disso, de que, e outro detalhe, já tocando no aspecto de comparação de advocacia tradicional e o que eu chamo de advocacia do futuro, que é a seara administrativa, e vamos falar aqui de recuperação tributária, não tem comparação. Literalmente não tem. Vamos lá. Você que é um colega advogado, vamos dizer na área civil, você adentra com ação indenizatória, qualquer que seja, você vai esperar no mínimo em estados que tem um processo eletrônico 5 anos. Eu já tive a experiência com a Otimiza entre a venda, o fechamento do contrato, até a Receita restituir o dinheiro, não se passar mais de quase 4 meses, eu acho que até menos que isso. E aí, a melhor parte, a gente mostrou o trabalho, a melhor parte, os honorários caiu na conta, nossa senhora, é literalmente libertador. Por quê? Para eu comparar, eu preciso tocar nesse ponto. O advogado brasileiro hoje, ele sofre muito com a morosidade do Poder Judiciário. Isso é natural, isso vai só piorar, porque não vai se diminuir a quantidade de processos. E muitos deles ficam numa crise existencial enorme e procurando caminho. Talvez o caminho para você virar a chave seja o Otimiza. Exatamente. Né? Tem muito advogado, a gente só me permita o gancho, Maurício, que infelizmente mesmo, isso me dói o coração, porque é triste, eu fui professor de faculdade durante muitos anos, ver o bacharel e depois o advogado passou 5 anos na faculdade e depois por falta de rentabilidade do escritório dele, por ele não conseguir se sair desse tradicionalismo, ele tem que largar a profissão dele, vai ser Uber, ele abandona o ofício, e esse ofício é maravilhoso, é lindo, mas é porque ele não enxerga outros caminhos, e aqui a gente está trazendo um caminho novo, que pode ser um divisor de águas na vida de muitos advogados que estão aí, precisando de uma mão, precisando de, como você disse, de um produto
extremamente, a gente brinca, né? Sexy, porque é um trabalho que a gente faz sem cobrar nada. O Adriano é que fala sobre isso, né? Todos os serviços que você vê aí na face da Terra, Você tem que o normal é você pagar para ter acesso. Paga-se para ter acesso. Você Ainda vai... que devolvam depois aquela conversa. Não, daqui 3 meses, se você não gostar, eu devolvo. Aqui mas, não. por Aqui exemplo, não. você vai no médico, você precisa pagar. Se ele for fazer uma consulta, paga. Se ele for fazer uma cirurgia primeiro, você paga. Depois você vai ter acesso. E tá tudo bem, não é errado. Não é Tô errado, dizendo não. é que o nosso negócio é tão bom que ele é levar dinheiro pro empresário que ele nem sonhava, como você bem disse, e ele não põe a mão no bolso. Ele só nos paga uma parte daquilo que a gente mesmo recuperou para ele. Então, assim, é muito, muito bacana. É muito vendável mesmo, né? É E auto-vendável aí, mesmo, né? Maurício, me permita mais um gancho, pegar da sua fala. Você falou aí, um advogado civil, é exatamente a área que eu trabalhava, né? E você foi muito feliz, a média é essa mesmo. Só que aí eu vou mais um pouquinho além. A gente entrava com uma ação de indenização, por exemplo, esperava 5 anos, não cobrava nada, era só no êxito, e quando chegava a esse êxito, vamos imaginar que fosse 30% do êxito. As indenizações no Brasil são pífias. Por maior que seja a ofensa ao direito da pessoa, as indenizações são pífias. Você raramente vê uma indenização que tramita na casa de 100 mil, 200 mil, 300 mil, raramente. A média é de 10 mil para baixo. Aí você fica 5 anos num processo, cobra 30% de 10 mil, dá 3 mil reais. Aí você dilui isso no tempo que você cuidou daquele processo. Aí você deu um exemplo. Em 4 meses, na Otimiza, você levou 120 mil reais de crédito para o cliente. Um só, que estou citando. Aí você calcula os mesmos 30% e joga em 120 mil e calcula pelo tempo. Então, nós estamos conversando, eu acabei de lembrar de outro case aqui e eu fico me perguntando, mas não é possível, em tão pouco tempo eu tenho tanto case de sucesso. Eu acabei de lembrar daquela empresa de cosmético, eu acho que deu 300 mil reais. Foi 300 mil reais. E nossa, e aquele empresário, ele Nós, ficou... teve um podcast que nós gravamos aqui, ô Maurício, que eu relembrei dessa memória, que ele ficou, cara, ele ficou extasiado. extasiado, gravou o vídeo. Empolgado. E outro detalhe, que o parceiro, inclusive, pode falar para o empresário. Esse empresário mesmo, ele não fazia segregação, recebeu todo o know-how nosso, não pagou nada por isso, pelo contrário, lucrou e corrigiu a contabilidade dele. Exatamente. Não que a contabilidade estivesse errada, eu não estou dizendo isso, mas nós acabamos de falar aqui. Eu acho que nesse pouco tempo que a gente está conversando aqui, já estão pensando em mudar 3, 4, 5 até 10 normativa tributária. Exato. Isso aí são dados do IBGE, não sei o que estou dizendo, estou trazendo fundamento para isso. Herança um pouco do advogado aqui. Então a gente fala e a gente fundamenta. E esse empresário corrigiu. Veja, olha o valor que você, parceiro, agora seja você, qualquer pessoa. Eu digo que a arte da venda é uma arte muito treinável, né? E a sacada do vendedor, ele tem um produto na mão dele que seja muito vendável, isso ele economiza energia e que dê bons resultados, ganhos para ele, porque, claro, isso faz parte, né? O amigo deu uma lição muito importante aqui, e eu tenho que abrir aqui, que eu aprendi essa lição muito cedo com um amigo. Primeiro gera o valor, que depois vem o dinheiro. Mas quando vira o dinheiro, e aqui na Otimiza vem. E eu vejo que a empresa, a Otimiza, estou falando diretamente para o parceiro, é muito sensível nisso. Todo mundo cresce aqui, cara. Isso é muito bacana, esse sentimento, isso é muito importante. Então, quando eu falo mar em azul, não é à toa. É porque nós temos um oceano para poder desbravar. E o marlin você só pesca em mar aberto. Exatamente. Né? Para pescar um marlin você tem que ter muita habilidade. Então, eu faço a analogia, a habilidade da venda. Então, se você... Mas não é difícil. É só você ter vontade e treinar um pouquinho. E eu sempre vou bater nesse ponto. Vocês vão mudar a vida não só do parceiro. Vocês estão mudando a vida do empresariado brasileiro. Eu tive esse final de semana conversando com alguns senadores e tal. Estava ali em Brasília. E a gente tocando nesse ponto, mas... Falei, olha, tem empresa que vai mudar
vai mudar e está mudando a vida do empresariado brasileiro. Vocês estão fazendo a diferença. E também o parceiro pode ser uma virada de chave na sua vida. Imagina você, porque o advogado ele trabalha mais de 8 horas por dia. Sim. Ele abre o escritório dele e Vai à noite adentro. vai noite adentro, É. né? E tem água, energia, o aluguel do escritório para pagar daquela ação que vai vir só há 5 anos. O que você precisa ter na Otimiza é a sua vontade. E levar isso para os teus clientes, para os teus amigos, tá na agenda do teu celular. Exatamente. Pode virar a chave na sua vida. E Exatamente. uma coisa que eu estava lembrando aqui, Ronan, que o Maurício falou e muito bem, a gente conseguiu fazer uma disrupção aí nesse mercado de recuperação e dentro daquela fala lá que o empresário faz o serviço e se ele não quiser utilizar o valor, ele não paga nada. E ele ganha uma auditoria gratuita onde se ele quiser arrumar a contabilidade dele, enfim, essa parte de gestão tributária e fiscal, ele pode ajeitar dali para frente e tá tranquilo. Nós não cobramos se ele não quiser utilizar o para trás. Agora eu quero ver no Brasil alguém que arruma dali para frente, vai ver uma grana para trás e não vai querer utilizar. Mas é uma discricionariedade que aqui na Otimiza a gente conseguiu fazer as contas, né, Ronan? E viu que valia a pena sim, já que era uma objeção, a gente falou aqui não tem burocracia. Vamos desburocratizar tudo para democratizar esse mercado no Brasil. E aí, Thiago, você falou uma coisa que vai além do desburocratizar, aliás, vai ao encontro, do desburocratizar, que é exatamente a nossa missão, Exato. né? O nosso propósito. Porque, e quando você faz algo imbuído de algo que a gente chama nobre, porque a gente está ajudando o empresariado brasileiro e esse empresariado é que faz a roda da economia girar, gerando riqueza, emprego, renda, distribuindo essa renda naquilo que ele atua, a gente está fazendo o nosso papel na sociedade. A gente está cumprindo a nossa missão, porque cada um veio nessa terra, Deus pôs cada um aqui para cumprir sua missão. E essa é a nossa. E nós estamos fazendo a nossa. Então, por isso que a gente fala com pureza da alma, se você não quer fazer o trabalho conosco, tá tudo bem. Procure alguém que faça o trabalho com seriedade, com honestidade, com referências e resultados. Não vá fazer com qualquer empresa se você não tem essas referências e resultados. Mas tá tudo bem, é seu dinheiro. Nosso papel aqui é sacudir essa poeira que está lá no fundo do seu arquivo, ela vir à tona para você enxergar que ali tem coisa se mexendo ali. Então vai atrás, o dinheiro é seu, né? E a gente está aqui para ser um facilitador, né? Com o nosso conhecimento especializado, com as ferramentas tecnológicas que nós temos. Eu já quero te passar essa bola para a gente já encaminhando para o nosso final aqui desse episódio, Maurício. Como é que você viu a startup agora? Você já está há 1 ano e pouco conosco e você começou ainda, nós estávamos no modelo tradicional, né? De prospecção ali, mais comercial no modelo tradicional. E esse ano, comecinho do ano agora, em fevereiro, nós lançamos a calculadora de recuperação de impostos, que já está na sua 2ª versão aí para o mercado, mais automatizada ainda, mais profunda ainda, mais ágil ainda, mais do que já é. Enfim, você como um parceiro que viveu os 2 momentos, viveu o momento pré-startup e agora está vivendo o momento pós-startup. Me conta a tua experiência. A gente tem a experiência do usuário, e você não deixa de ser um usuário da nossa ferramenta, já que você atua, né, na prospecção e levando essa solução para os seus clientes. Conta aí como é que foi essa experiência, o que você sentiu. Não só você como parceiro, mas o feedback do cliente que você atende. Esse novo momento pode ser que é um momento mágico. Vocês imaginem agora, eu chegando num cliente e falando para ele do produto, e a primeira pergunta que ele fazia para mim quanto será que eu tenho? É o imaginário, né? O imaginário. E antigamente eu teria ali que gastar uma palavra para falar, calma, peraí, vamos fechar o contrato, deixa a gente rodar o trabalho, a gente vai te dar o resultado. Hoje, pelo smartphone, já mando o link para ele pelo WhatsApp, ele abre o link ou eu acesso pelo meu, coloca aí teu CNPJ. Ele coloca o CNPJ em alguns dados e ele já tem uma estimativa do que ele tem. Ele afasta na cadeira, respira e fala,
Ué, Maurício, é sério? Fala, é sério, cara. Dá um minuto, Maurício. Ele pensa, respira isso. E Maurício, chega a gastar um minuto para ele ter essa estimativa? Não, é muito rápido. É alguns cliques. Exato. Alguns cliques e a gente vê os olhos do empresário brilhar. Porque vocês imaginem, vou falar de outro case, permitam. Nós chegamos numa empresa, numa indústria, e era a época que não tinha ainda a calculadora, e ali foi uma tarde longa de conversa, mas depois chegamos nesse empresário e falamos, olha, você tem 8 milhões de reais aí. Nossa Senhora. Imaginem aí, você que está nos ouvindo, um empresário, e aí ele tinha inclusive desabafado comigo da carga tributária alta, conta de energia alta e tudo alto. E aí eu liguei para ele e falei, olha, tem 8 milhões aí para você recuperar de dinheiro seu, que tá lá. É 8 milhões de reais. Olha o tamanho dessa cifra. Isso é muito forte. E agora você pode chegar com uma calculadora, colocou ali, ele já vai saber a estimativa que ele tem para recuperar. Isso automaticamente, quando ele coloca que vê aquele valor, já fecha a venda. Economiza uma energia enorme. Ali a venda já está fechada. É por isso que lá atrás eu falei o produto é autovendável. Já era, imagina agora. Pararam para pensar nisso. Mas então, assim, lá na ponta da lança, você parceiro ou o empresário que queira, que vê o link da Otimiza, você pode confiar, você pode colocar seu CNPJ, veja a estimativa e pode fazer contato com a gente. Porque a gente vai atrás desse dinheiro que você pagou a mais. É teu. Outro detalhe, muito importante. 5 anos prescreve, né? Você vai perder esse dinheiro para a Receita. Então, você quer dar dinheiro para a Receita Federal, além do que deve, a nossa missão é que você pague nada mais além do que deve. Então, recupere esse dinheiro, leve de fluxo de caixa para sua empresa. É literalmente muito, muito mágico, mas eu acreditei, né? E eu acredito, e assim, vocês são muito avançados, homens à frente do tempo, né? Quem diria? Quando eu digo quem diria, porque nós temos inclusive empresas há mais de 25 anos no mercado, não pensaram nisso, né? Exatamente. E a Otimiza pensou nisso. E um outro detalhe, é muito forte também, você olhar para o empresário e falar, olha, esse valor que você achou na calculadora é uma estimativa, a gente vai chegar com o valor exato daqui a menos de 30 dias. Se você não quiser, se você quiser pegar o relatório e colocar dentro da sua gaveta, você coloca. Olha a segurança, olha a transparência da Otimiza. Sem contar que a própria startup ela tem toda a política de privacidade também, sim, dando essa segurança aí. A gente tem esse cuidado, né, Ronan? Sim. Adriana, a gente teve esse cuidado de colocar que todos os dados que o empresário ali colocar não vaza, fica dentro dessa nuvem com essa política de privacidade. Outro detalhe, a vida é feita de detalhes. Nunca nenhum colocou dentro da gaveta. É claro. Pelo contrário. Ninguém rasga dinheiro, né, Maurício? Ninguém rasga dinheiro. Pelo contrário. Como é que eu faço já para a gente dar o andamento, para a gente fazer o pedido e etc. Então, esse momento dessa nova tecnologia facilitou muito o trabalho do parceiro. Então, olha só. Eu desafio um dos 3 aqui, vocês estão dentro do negócio, a me falar. E olha assim, eu estou falando desafiando porque eu sei que vocês fizeram pesquisa de mercado e tal, muita coisa. Me fala qual é a empresa que oferece isso. Não tem. Não, é a primeira startup de recuperação tributária do Brasil. Isso aí é fato, né? A gente já tem uma longa estrada nesse mercado e a gente pode te afirmar isso. E com categoria, com certeza, a gente está disruptando, né? Como a gente fala. Eu fui até ousado demais, eu perguntei para os próprios donos. Mas olha só, a gente vive na era digital, no mundo da tecnologia. Pode ser que já estejam em procedimento de criação de novas aí e tá tudo certo, porque a gente está buscando exatamente isso. Quanto mais startups, quanto mais empresas sérias, que tem referência, que tem resultado, tiver propagandeando isso, melhor para o empresariado brasileiro. Eu acho que outro ponto importante também, pode ser um gargalo para o parceiro, e às vezes até acontece do parceiro se deparar com algumas objeções, e essa é a principal, né? A clássica. E aí, a Receita vai vir atrás de mim? Essa é a clássica. Essa é a tradicional, essa cai em todas as provas. Em todas. E a gente pode falar isso com muita propriedade. Eu só posso falar de quem eu conheço.
A Otimiza, nos últimos 3 anos, R$500 bilhão recuperado. Eu vou falar de novo, que é muito forte. Eu chego a me arrepiar. R$500 bilhão. E nunca a Receita foi atrás de um cliente da Otimiza, porque nós somos conservadores. É tudo verificado e homologado pela Receita. E quando homologa, lê-se validação. O que ocorre? Quando a Receita divulga a arrecadação, ela divulga também os dados de pessoas que foram buscar o que é seu. Mês de março, a última divulgação que tem é de mês de março. Houve um valor de 200, um pouco acima de 200, quase 300, quase 200 não, 12, quase 13 bilhões em compensações. Compensação é quando você tem um crédito e você tem uma guia para pagar no fim do mês. Você pega aquele crédito que é teu e você paga aquela guia e você economiza dentro do teu caixa aquele dinheiro que você teria que pagar a guia. Então assim, se a própria Receita está dizendo assim, em março, estou falando de março de 2022, houve 13 bilhões em compensações. São dados abertos, estão no site da Receita Federal. Você pode ir lá, clicar no Google, basta colocar a palavra arrecadação no Google, que vai, o primeiro link que abrir é o da própria Receita. Lá vai estar relatórios, apresentação e análise. Clique em apresentação. E você vai observar isso. Quando a própria Receita está dizendo assim, eu devolvi a título de compensação 13 bilhões, ela está dizendo que quem tem o dinheiro lá, o crédito lá, pode utilizar. É isso. Exato. É isso. Exato. É normatizado. A Receita não nega, mas é a inércia. Lembra da inércia do judiciário? A própria Receita, só lembrando, né, Adriano? Ela normatiza a forma que você deve fazer o procedimento para ela te devolver o dinheiro. Exato. Ora, se isso fosse algo ilegal, ou a Receita jamais ia ensinar você ou te dar o caminho para você buscar o seu dinheiro de volta quando você identifica que pagou a mais. O detalhe você tem que ter expertise. Qual é o diferencial nosso, né? A gente dá alma por isso. Essa política de levar justiça, essa política de reconhecer que é o empresariado que sustenta esse país. Então a gente dá alma por isso. Temos software patenteado. Temos todo esse aparato. Mas qual é a nossa expertise? A nossa expertise é que a gente conhece no detalhe. A gente conhece com especialidade. A gente tem especialista dentro da nossa empresa, não somos só nós. Nós temos especialista para cada tributo, para cada operação, para cada ato, para cada declaração, para cada retificação, para cada compensação. A gente tem esses especialistas na casa, que conhece a normatiza, que conhece os sistemas como a palma da mão. Então essa é a diferença. Aí o pessoal pensa assim, inclusive outras consultorias já nos abordaram e falaram assim, cara, vamos fazer uma parceria, porque eu observo que os resultados de vocês são muito rápidos. Por que disso aí? É da expertise nossa. A gente conhece o sistema, a gente conhece a normativa. Sabe fazer, né? A gente sabe fazer, outros sabem fazer, só que a gente sabe fazer da forma que funciona, da forma que gera resultado. É por isso que aí o Maurício fica falando assim. E o que prova isso? Resultados. Aí por isso que o Maurício fala assim, 120 mil, 700 mil, 8 milhões, porque a gente tem resultado, a gente tem sistema para isso. E Adriano, tem como ser feito uma agilidade que é feito hoje via startup e a forma que você está colocando aí dos nossos profissionais técnicos, enfim, sem tecnologia de ponta e patenteada da forma que é a Otimiza hoje? Quando esses dias eu entrei na sala dos nossos técnicos e o sistema lá rodando, né? Agora, semana passada. Rapaz, aí eu vi um número lá, assim, passando em milésimo de segundo. Eu disse, cara, o que é isso aí, cara? Uai, são os arquivos dessa empresa. São milhões e milhões e milhões de arquivos, todos digitais. Então, assim, é impossível, de forma manual, artesanal, ser feito um trabalho bem feito. É impossível. Vamos lá. É impossível, se você não tiver um sistema totalmente tecnológico, com informação de ponta, fazer um trabalho bem feito, em qualidade, com segurança. E com agilidade, né? Com agilidade. E outra coisa, ao ponto que quando chega o seu pedido lá na Receita, a Receita só... E fazendo atualizações diárias, né? Por conta dessa complexidade aí e da celeridade dinâmica da Receita Federal em modular, né? E não é nem a Receita Federal com as normativas e também a própria legislação, né? Que muda rapidamente, como o Maurício falou agora há pouco.
A gente conversando aqui já deve ter mudado algumas vezes. Né, É Maurício? bem possível. É Bom, bem meus possível. amigos, eu queria. Precisamos encerrar aqui, nosso tempo está esgotado. E eu queria, Maurício, te agradecer a sua presença e passar a palavra para você fazer aí as considerações finais aí. E depois eu fazer aqui o encerramento do nosso episódio. Maravilha, muito obrigado. Como eu disse no início, é uma satisfação enorme, realização para mim estar aqui com vocês. Vocês são 3 homens de uma envergadura inenarrável. Não tenho palavras. São empreendedores, estão fazendo a diferença. Estar junto de vocês está fazendo a diferença na minha vida. Então, esse bate-papo, estar aqui perto, sentindo essa energia de 3 águias, faz a diferença. Eu vou levar essa Diz energia que águia anda comigo. com águia, Maurício. Anda com águia. É isso aí. Águia anda com águia. Então, até isso fica de recado para quem está pensando. Então, ó, se você quer ser águia, se você quer voar alto, é com esses caras aqui. É com otimismo. Então, Obrigado, Maurício. trocar essa experiência aqui foi muito bom. E eu vou continuar mais motivado, energizado para a gente levar essa justiça fiscal Brasil afora. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos, Maurício, pelo seu comprometimento, pelo seu engajamento na nossa missão, porque, como eu te falei, isso é uma missão que a gente carrega no peito e na nossa prática, né? Que missão por missão e conversa bonita tem muita no mundo, né? A gente está aqui fazendo, procurando fazer, não é fácil, não é um conto de fadas, é duro, a vida do empreendedor é dura, né? É um leão todo dia, sem aqui fazer trocadilho, mas é matando um leão todo santo dia, porque as coisas são difíceis, a gente realmente luta para levar adiante essa missão, e sozinhos a gente jamais conseguiria atingir os números que nós já atingimos, e que é só o começo dentro do nosso desejo, e a gente sabe que Deus está conosco nessa missão, porque Ele está sempre... A gente enxerga a cada momento o sinal dele, as confirmações dele. Eu estar aqui foi um sinal. Então. Nós não tínhamos combinado nada. Nada, encontramos Foi um sinal. no almoço, No né? almoço. Em Goiânia. Em Goiânia. Então, Maurício, muito obrigado. E eu queria deixar aqui um recadinho assim. Você que é advogado, você que é contador, você que está aí desanimado com a sua advocacia ou com a sua contabilidade, se sentindo desvalorizado com o tempo que você gasta para executar os seus trabalhos e os resultados que você vem tendo, esse depoimento do Maurício aqui, essa troca, esse bate-papo que nós tivemos, só mostra que existe um mundo, que é o mundo da recuperação tributária administrativa, que está ao alcance de todos os profissionais que tenham uma atuação, não necessariamente no mercado tributário, mas que levam a relação de confiança junto da sua atuação diária, como é o advogado, o contador e qualquer empreendedor, às vezes um representante comercial, que já tem ali uma relação de confiança com uma carteira de clientes e quer ter um produto como o nosso para agregar valor e ter ali uma rentabilidade extra com os números que nós trouxemos aqui, né? Só para deixar claro para vocês, somente em 2020 e em 2021, a Receita Federal do Brasil devolveu mais de 400 bilhões de reais, fruto de trabalhos como esse que nós estamos aqui falando. Então, se nós abarcarmos 1% desse mercado, nós estamos falando de 2 bilhões por ano de recuperação tributária. Calcule isso em honorários para que você, que é advogado e que é contador, faça as contas do modelo tradicional em que você está atuando hoje e nesse modelo que a gente está estendendo a mão, porque a gente acredita que sozinho a gente não vai conseguir cumprir nossa missão como a gente quer, que é levar para cada vez mais empresários essa justiça que a gente está comentando aqui. Não é sobre sonegar nenhum centavo, é sobre não pagar nenhum centavo além daquilo que se deve pagar, porque esse dinheiro é seu e na sua mão, empreendedor, ele faz muito melhor a sociedade do que na mão do governo. E sempre lembrando que quando a gente te devolve R$1 milhão, a gente está gerando um círculo virtuoso na economia do Brasil, porque vai te possibilitar injetar mais dinheiro no seu negócio, expandir, comprar caminhão, comprar carro, gerar emprego, gerar renda, e tudo isso gera mais impostos. Ou seja, a gente está devolvendo para a sociedade
mas de uma forma inteligente, de uma forma efetivamente produtiva, o dinheiro dos impostos. Então, esse dinheiro é seu, vem com a gente, some com a gente, você é advogado, contador e qualquer um que queira ser parceiro da Otimiza. Conheça a nossa ferramenta, a nossa startup, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, acessa lá, faz uma consulta, é gratuita, em menos de 1 minuto você tem uma estimativa para saber se você tem impostos a recuperar. E se você é advogado e é contador, faça uma experiência para algum cliente seu e descubra se ele tem a recuperar. E você vai ver o quanto isso é importante e gera valor. Vem com a gente, pode recuperar.